Pessoal, vamos começar com dúvidas. Vocês têm alguma coisa que vocês queiram perguntar da última aula? Né? Que basicamente a gente fez um esforço grande para mostrar que a gente podia escrever uma função assim, g de x menos x0, botei, né? Igual a menos 1 sobre 4π módulo de x menos x0, certo? E aí, já botei um G maiúsculo aqui, que é mais ou menos a notação que a gente usa sempre. Isso aqui é sempre para ser entendido como uma forma regularizada e com limite apropriadamente tomado para zero. E nesse sentido, sim, a gente tem que del2G de x menos x0, nós mostramos que é o que a gente vai chamar de delta 3 de x menos x0. Certo? Ou seja, nós mostramos que a integral desse negócio aqui, ou seja, a integral disso aqui, regularizado com epsilon, é de tal forma que integral de del 2g de x menos x0, a gente tinha feito isso para zero, mas a gente pode deslocar para um x0 qualquer, tá certo? F de x, de x d3x, nós mostramos que isso aqui é f de x0. Certo? Novamente, esse cara tem que ser entendido como uma função que foi regularizada e tomado o limite. Okay? Mas geralmente ninguém faz isso, ninguém deixa isso explícito. Quer dizer, as pessoas estão fazendo sem perceber, mas não deixam isso na notação explícita, tipo botando um epsilon aqui, botando o epsilon indo para zero depois e tal. Tá? Pessoal, isso aqui está entendido? Ou seja, em 3 dimensões, essa é a função de Green associada ao Laplaciano. Certo? E ela está relacionada a uma classe mais geral de funções de Green que a gente obteve para qualquer dimensão espacial, que tem a ver com aquela construção que a gente faz usando o... Como é que se diz? A função mundo de Singe, tá certo? Bom, agora como é que a gente usa isso aqui? Né? Porque, veja, esse cara aqui, para fazer sentido, a gente tem que botar um R3 aqui. Estou integrando no espaço inteiro, tá? E se eu quisesse fazer esse tipo de estudo de inversibilidade de operadores, agora dentro de um domínio diferente, um domínio compacto, um domínio finito, né? Como é que será que essas contas que a gente fez mudam? Né? Em que sentido elas poderiam mudar? Então vamos lá. Lembra, a gente fez a dedução da primeira identidade de Green, então vou escrever ela aqui. Então essa aqui agora é num certo volume, tá certo? Eu tenho psi φ dA, certo? Essa aqui já é na borda. Eu já estou escrevendo a que a gente obteve, tá? E isso aqui vai ser igual a integral de del psi del φ. Pessoal, isso aqui é bastante simples, tá? Alguma dúvida em relação a esse negócio? Talvez vocês não lembrem de uma coisinha ou outra. Né? E esse aqui é no próprio volume. Então veja, a diferença aqui agora, a gente simplesmente esse cara aqui era o divergente desse produto. O divergente desse produto é o divergente desse vezes esse, mais esse vezes o divergente do outro, que é o Laplaciano, tá certo? Então, e aqui eu já usei o teorema da divergência uma vez para sair da integral no volume para a borda, tá certo? Então, aqui é tudo bastante simples. Só que eu posso fazer essa conta de novo, trocando psi e φ e subtrair, certo? Por quê? Porque esse pedacinho é simétrico, tá vendo? O produto interno nosso aqui é simétrico, então a gente pode usar esse truque para remover esse negócio daí. Então vai ficar assim, integral de φ del φ, não, psi del φ menos φ del psi, tá certo? Então veja, eu peguei esse cara aqui, que é esse aqui, troquei φ psi e subtraí. Então aqui não tem nada demais, dA no bordo, na borda. E esse cara vai embora e vai sobrar pra gente assim. φ del 2 psi del 2 φ e agora eu vou ter φ del 2 psi.
que isso aqui parece para vocês, pessoal? Lembra quando a gente estuda esses operadores diferenciais, a gente vê que os termos de borda dos operadores vão estar associados a esses Wronskianos. Isso aqui é tipo um Wronskiano. Quando vocês forem ver, talvez, teoria de campo, vocês vão ver que o Wronskiano conservado, que tem a ver com a forma simplética, é justamente esse termo aqui, certo? A gente vai voltar nisso daqui a pouco não, mais tarde, quando nós formos ver a função de Green independente do tempo, que seria, digamos, a extensão dessa ideia do Wronskiano, só que agora para funções que dependem do tempo, que torna tudo bastante mais complicado, tá certo? Por enquanto é tudo espacial só, é tudo estático, tá? Eu lembro do nome, mas não lembro o que é o Wronskiano. Então, você basicamente mostra, você está querendo saber se função f e g são soluções linearmente dependentes de um certo operador diferencial, e aí você mostra que tem uma relação entre esses caras aqui. Isso aqui vai ser basicamente o Wronskiano das suas duas soluções. E aí você mostra que esse Wronskiano tem uma série de propriedades interessantes e, na verdade, estão relacionados à forma simplética dessa construção. E essa forma simplética está naturalmente lá porque esse é o operador de segunda ordem. Então, operadores de segunda ordem te levam naturalmente a formas simpléticas. Porque a forma simplética tem esse nome complicado, mas, na verdade, é simplesmente uma expressão do caráter de segunda ordem das coisas. E como tudo que a gente conhece na física praticamente é de segunda ordem, então está presente em tudo que a gente faz. Então, se ele realmente deveria tem que ser de zero? Isso. Deve ser complexo. Aí, quando é complexo, tem que botar um cara aqui e aqui, talvez. Eu acho que é isso. E aí, basicamente, é a condição de normalização do vácuo na quantização de uma teoria, né? Mas, assim, na verdade, a gente expressa em termos do termo físico, mas a normalização do vácuo nada mais é do que você estar normalizando funções de base, porque aí o significado das coeficientes vão estar ajustados. Não é a mesma coisa eu falar aqui, se eu pego um vetor aqui, ó, e eu tenho uma base, e essa base é normalizada, então eu tenho aqui o meu x, o meu y seta, o meu x seta. Então, se eu tenho a componente do v como sendo alfa x mais beta y, se esses caras são normalizados, esse cara tem um significado. Agora, se a norma desse cara fosse 38, esse significado desse cara ia mudar, porque ia ser a coeficiente na direção x multiplicado por 38, entendeu? Então, quando você normaliza o vácuo, na verdade, você está simplesmente normalizando o significado de certas funções de base. Certo? Mas, bom, isso é para mais tarde. Engraçado, cara. Eu já procurei. Falei para vocês que eu procurei várias vezes apagadores bons. É a melhor coisa que tem esses rodos horrorosos aqui. Tá certo? Então, isso aqui é mais ou menos quando você bota mais dimensões no seu problema, dimensões espaciais, você acaba com uma estrutura assim, tá certo? Como é que a gente pode usar agora essas duas ideias aqui, ó? Pega essa ideia e mistura com essa ideia aqui, mistura com essa expressão, usa essa identidade para tirar informações sobre soluções. O que vocês acham? Porque, veja, aqui a gente está trabalhando com o problema da função de Green, né? E a função de Green satisfaz isso aqui, certo? Ou seja, eu posso pegar e ter esse problema que eu quero resolver, f igual a g, tá certo? E como é que eu posso usar a função de Green para resolver esse problema aqui? Nesse contexto anterior aqui, no espaço inteiro. A solução está aqui em cima, né? Veja, se isso aqui, né? Ou seja, se esse cara aqui é igual a esse cara aqui, significa... Deixa eu trocar aqui só para ficar melhor. Significa que se eu botar G aqui, F... Espera aí, se é isso que eu quero? Isso, exatamente. Então, veja, eu pego essa expressão aqui, ó, e reescrevo ela assim. Del 2 integral no espaço inteiro de G
de x menos x0. Aqui tem um probleminha de sinal. Não tem não. Tá. Isso. Só me lembrar como é que eu fiz para provar. Isso. Então depois eu checo isso. Tá. Isso aqui a gente acabou de mostrar que é f de x0. Certo? Mas isso aqui é o que, pessoal? Dentro do parênteses. É uma função de x0. Certo? É toda integrada em x aqui. Isso aqui eu posso chamar de g. Não, tá. Estou falando que estava errado isso aqui. Então, ó, esse cara aqui a gente pode fazer o seguinte. Tá vendo que eu tenho uma derivada de uma função cujo argumento é dessa forma? Para eu tirar essa derivada aqui, eu não posso tirar porque essa derivada está em x e aqui a integral está em x. Tá certo? Mas, o que eu posso fazer é o seguinte, ó. Derivada de g calculado em x menos x0, vê se vocês concordam comigo, é igual a derivada em relação, deixa eu botar assim, del x mi, tá certo? Isso aqui é igual a derivada em relação a x mi, desculpa, x mi 0 menos g de x menos x0. Vocês concordam com isso? Né? Porque esse aqui, ó, é a derivada da função calculada nesse ponto. Aí eu pego agora a derivada da função calculada nesse ponto, a derivada de g em relação ao argumento, que é o que eu tenho aqui, vezes a derivada do argumento em relação a esse cara aqui. Tá certo? Por isso que tem esse menos aqui, por causa desse menos aqui. Tá certo? Então, eu posso pegar e posso mostrar que, então, esse cara aqui, g de x menos x0, é igual a del2 0, que eu vou escrever assim como sendo derivada em relação às coordenadas 0, tá certo? De g de x menos x0. Só tem que lembrar de botar o parênteses aqui, ó. Para não ser a derivada de g em relação a x0, que não faz muito sentido, depois tomada nesse ponto, tá? Esse cara aqui, ó, você tem que pensar que você fez a derivada e depois calculou no ponto. E aqui você vai tirar a derivada da regra da cadeia. Aqui. Tá certo? Isso é um truque que a gente faz sempre. Só para mostrar como é que você tira o derivada de dentro daqui, tá? Bom, dito isso, esse cara fica assim, ó. Certo? E esse cara aqui é g de x0. Mas o que eu acabei de mostrar, pessoal? Que eu encontrei uma função g cujo laplaciano me dá f. Mas essa é a solução que eu estou buscando aqui, ó. Por que o operador tem um zero ali? É isso que eu acabei de mostrar. É como que você bota o zero no operador. Você pensa no operador como derivadas aqui, né? Como a gente tinha feito assim. Derivadas em relação a x. Mas isso aqui é a função. Lembra que essa função a gente está fazendo só em x. Aí a gente pode deslocar o argumento para x menos x0. Não tem problema nenhum. Só que aí você pode fazer o seguinte truque. A derivada da função calculada em x menos x0 é igual, vou botar um gama aqui de novo, vai ser igual a derivada da função calculada em x menos x0 em relação a x0. Porque pela regra da cadeia, esse negócio aqui vai ficar del x, né, de g vezes del argumento em relação a x0, que dá o menos, tá certo? É só isso que a gente está fazendo. Não tem nenhum segredo. Mas é bastante importante, principalmente porque você vê que o fato da distância estar associada à subtração das coordenadas é importante para que isso aqui funcione. Senão, a maneira de você construir essas funções de Green tem que ser um pouco mais complicada. Que é o que acontece aqui se você for olhar o livro lá do Singe e ver como que ele constrói as funções em espaços curvos, vai ser um pouco mais complicado que isso. Aqui, por enquanto, a subtração de dois vetores tem um significado geométrico da geodésica já, do deslocamento geodésico entre dois pontos, entendeu? E isso não se garante, não se mantém igual quando você vai para espaços curvos. Eu achei um pouco estranho que o x0 ali eu estava tratando como uma constante. Ela é uma constante. Mas aí
É porque você está estendendo aquela função para uma função em 2 pontos. Né? É aquilo que eu estava falando para vocês antes. Essas funções aqui, elas vão ser biescalares. Eu vou uma função escalar em x e em x0. Entendeu? Você está estendendo a sua função, de fato. Vai ser uma função agora de 6 variáveis em vez de 3 variáveis. E a gente faz meio transparentemente, então fica meio obscuro mesmo. Tá certo? Então, pessoal, só porque eu tinha esquecido de mostrar esse ponto importante, eu sei construir uma função de Green, e a gente construiu explicitamente uma função de Green. Agora a gente quer resolver problemas desse tipo aqui. Né? E para resolver problemas desse tipo, de certa forma, é inverter esse operador. Mas eu acabei de mostrar que existe uma única função que faz isso para a gente, que é a nossa função de Green, certo? Então eu boto essa função de Green, eu normalizei ela só por simplicidade, senão eu teria que mudar um pouco essa expressão, teria que botar a norma dela aqui. Às vezes você vai encontrar livros que deixam o 4π de fora e tal. E você agora mostra que, dada essa função de Green, você constrói uma G que satisfaz a equação. Certo? Então agora a sua variável desconhecida é a G e a sua variável conhecida é a F. Aquela expressão ela te permite calcular a G a partir da F diretamente. Não mais implicitamente, mas explicitamente. Tá certo? Okay. Bom, agora sim. O que a gente pode fazer em relação a esse negócio aqui? O que vocês acham que a gente pode fazer? Por que eu escolhi menos? Vamos descobrir. Divergente do gradiente. Não, é meio que a gente já fez isso para chegar nessa expressão. Só que a gente fez mais uma coisa, a gente usou o termo da divergência para chegar nessa expressão de cima e usou aqui a troca de π por φ e subtração para remover esse termo simétrico aqui. Vocês já vão entender por que a gente não quer ele. Assim, mas eu estava convertendo a equação direita. Essa aqui. Qual? Mesma coisa aqui? É basicamente o que a gente vai fazer. Mas ao invés de a gente simplesmente partir dela e manipular, a gente vai olhar para essa expressão e pensar o seguinte: bom, se eu escolher o meu φ como sendo uma função de Green, que eu vou fazer agora, eu vou dizer que o meu φ, que é uma função de x, eu vou estender ela para uma função de Green, e aqui por alguma razão eu escolhi menos, que eu agora não estou lembrando, x menos x0. Tá? Nada me impede de fazer isso aqui. Agora, no momento que eu faço isso, o que acontece com essa integral aqui? Né? Vamos ver aqui com cuidado. Bom, se eu substituo aqui, vai ficar assim, né? Deixa eu botar a substituição completa. Integral. Isso. Menos πc del g mais g del psi dA igual. Aqui vai começar a aparecer uma coisa interessante. Aqui é V, aqui é a borda de V. E aqui vai ficar assim. Psi. E aqui, ó, eu escolhi, mas engraçado. Por que eu botei esse menos, cara? Porque não vai, o sinal vai ficar errado agora se eu botar menos. Eu vou fazer agora aqui junto com vocês e vou deixar mais e a gente já descobre por que eu botei menos. Na hora que alguma coisa não der certo. Bom, então agora que eu pegar o laplaciano desse psi aqui, ó, do φ é o laplaciano de g, e o laplaciano de g a gente já viu que dá o delta de Dirac. Isso. Então,
K. Delta 3 de x menos x0 menos G, vou botar só G assim, e deu 2 psi. E aí, pessoal, o que dá isso aqui? Quanto é que dá o primeiro termo? Aí, pois é, tem que tomar um pouco de cuidado, porque isso vai ser bastante importante para você entender o papel das condições de contorno. Não dá exatamente psi. Por que não dá exatamente psi? O que acontece se o seu x0 estiver dentro de V? Ou seja, o que acontece quando o x0 pertence ao volume que você está integrando? Aí dá psi. E se não pertencer? Vai dar zero. Então vamos lá. Vamos pegar o caso que pertence. Então você vai encontrar assim, já vou botar esse cara aqui, psi de x0. O outro não muda nada, então vou botar para o outro lado, vai ficar assim, integral de g del 2 psi, né? Eu joguei isso para o outro lado, d3x, e aqui é no volume inteiro, mais essa brincadeira toda aqui, né? Del v, e aqui vai ficar psi del g. Por que eu botei mais? Tá errado, né? É menos aqui. Isso. G del psi dr. Pessoal, eu escolhi o φ como sendo assim, e o psi eu vou escolher como sendo o problema, ou seja, o lado direito do problema que eu quero resolver, né? Eu quero dizer que psi vai ser igual a uma certa função f. Laplaciano de psi igual a uma certa função f. Certo? Se eu faço isso, aqui eu vou ter... Esse cara vai simplesmente ser f de x. Certo? Então, o que isso está dando para a gente, pessoal? Ó, digamos que eu queira resolver esse problema aqui, ó. Eu quero resolver o problema laplaciano de psi igual a f. Eu usei as identidades de Green, usei a função de Green no espaço inteiro e obtive que psi pode ser escrito explicitamente como uma integral de f, que é exatamente o que eu tinha feito aqui, ó, quando eu resolvi esse caso anterior. Tá certo? Só que agora eu tenho mais termos aqui, ó. Eu tenho mais esse pedaço aqui. E além disso, eu tenho o seguinte, eu tenho que se x0 não pertence ao volume, eu vou ter 0 igual a integral de v de g, aqui eu já vou botar f direto, d3x mais integral de bordo de v psi del g menos g del psi. Bom, e agora vamos começar a concluir coisas disso aí. Vamos pegar a primeira expressão. É certo eu dizer que se eu conheço f, eu consigo encontrar quem é psi? Usando só essa primeira expressão aqui. O que vocês acham? Né? O problema é sempre assim. Eu tenho um operador diferencial atuando numa função igual a uma função conhecida. Eu quero descobrir quem é a função que está sendo atuada pelo operador diferencial, que é o problema de inversão. Tá certo? Então, se eu olho para essa expressão que eu tenho aqui, é correto eu dizer que eu conheço f, então eu conheço psi? Bom, G eu conheço, porque G eu tirei do bolso, botei lá, eu sei como é que é a expressão dela, acabou. Então está aqui resolvido. Mas a minha definição de psi depende de psi. Mas como que ela depende de psi?
na borda. Tá certo? Mas, em princípio, eu teria que definir o que na borda para conseguir definir o meu problema unicamente. Não, eu precisaria conhecer o psi na borda. Ou a classe de psi, né? Ou seja... Isso, exatamente, o domínio de funções que ele está atuando, exatamente. Só que aqui parece que eu estou precisando de duas coisas. Certo? Parece que eu preciso conhecer psi e a derivada de psi. Mas isso faz sentido na cabeça de vocês? Pela intuição que vocês já desenvolveram? Porque a gente sabe que o problema ou é Neumann ou é Dirichlet. Não existe o Neumann e Dirichlet. Eu coloco duas condições de contorno. Certo? O que tem de estranho aqui? O que a expressão de baixo está dizendo para a gente? Essas condições de contorno, elas podem ser independentes? Por que elas não podem ser independentes? Porque essa expressão não deixa. Você escolhe um x0 fora do domínio, quando existe um x0 a ser escolhido fora do domínio, porque o seu x0, o seu domínio pode ser simplesmente todo o espaço R3. Então, essa expressão ela pode nunca existir. Tá certo? No sentido de que os pontos que satisfariam ela são o conjunto vazio. Certo? Mas quando existem pontos, o seu volume, ou seja, você está aqui no R3, né? E o seu domínio é um volumezinho aqui dentro, então existem pontos x0 aqui e pontos x0 aqui. Nos pontos x0 aqui vale essa expressão, onde me dá uma solução para o meu psi. E nos pontos externos, eu tenho um vínculo entre as condições de contorno. O que eu posso fazer, então? Para resolver. Porque, assim, o ponto é, a gente conseguiu já construir uma coisa que é quase uma solução. Só que ela é um pouco esquisita, porque ela depende dessas condições aqui, que parece que eu não posso escolhê-las livremente. Se aquele primeiro termo de baixo fosse zero, aí você poderia. Se esse termo aqui fosse zero? Sim. Mas assim, raramente vai ser, né? Você pode pegar a sua função de Green, ela é super bem definida, ela é muito simples, simplesmente 1 sobre a distância geodésica. Não tem nenhuma razão para isso aqui ser zero. Eu quero dizer que ela é uma expressão com um sinal bem definido. Se sua função f também tiver sinal bem definido, ele com certeza nunca vai ser zero. Né? O que a gente pode fazer aqui? O que eu fiz como escolha para a minha função g? Com minha função psi. Eu escolhi g, e g é dado assim, né? G de x menos x0. Eu escolhi como sendo menos 1 sobre 4π, 1 sobre módulo de x menos x0. Certo? Todas as contas que eu fiz, elas ainda dariam certo se eu escolher colocar aqui uma função v, tal que Laplaciano de v não, né? Uma letra, vou botar f maiúsculo, tá? Laplaciano de f igual a zero. Vocês concordam? Porque a única coisa que eu fiz aqui foi usar a propriedade que o Laplaciano do φ é igual a delta de Dirac, certo? O Laplaciano desse cara aqui é igual a delta de Dirac. Mas se eu sou uma função harmônica qualquer, na minha função de Green aqui, ele continua satisfazendo a mesma coisa, ou seja, continua satisfazendo que del2 de g de x menos x0 continua sendo delta 3 de x menos x0. Certo? E no que isso ajuda a gente? O que vocês acham que a gente pode usar
Para que a gente pode usar aquilo? Veja, ela satisfaz essa condição aqui, mas eu ainda posso escolher o valor dessa função na borda justamente porque é toda a liberdade que eu tenho na minha função harmônica. Lembra que a gente mostrou isso? A liberdade que a gente tem para definir nossa função harmônica é definir ela na borda. Certo? Então eu posso simplesmente escolher G na borda igual a 0. Certo? Se eu faço essa escolha, o que eu estou fazendo, pessoal? Eu estou dizendo que F na borda é igual a uma certa função dada, que vai ser aquilo ali, né? 1 sobre 4π x menos x0. Eu estou dando condições de contorno aqui, né? Na borda. Eu estou dando condições de contorno para F. Mas a gente acabou de ver que é justamente o que a gente precisa para ter uma F definida unicamente. A gente tem uma F definida unicamente no momento que a gente dá uma condição de contorno na borda para ela. Então, quando eu exijo que minha função de Green é 0, eu, na verdade, estou fixando o significado desse cara aqui. Certo? Unicamente. Uma vez que eu tenho isso, se eu fizer essa escolha que eu acabei de falar para vocês, isso é 0. E aí me permite escolher condições de contorno de Dirichlet. Certo? Agora eu posso escolher arbitrariamente a meu psi e agora eu tenho uma solução fechada para ele. Se eu quiser trabalhar com funções com condição de contorno de Dirichlet, eu faço essa escolha que eu acabei de falar para vocês. Mas eu poderia fazer outra escolha, eu poderia falar, não, eu quero escolher que del G calculado na borda do volume é igual a 0. Isso é dar condições de contorno de Neumann aqui. E esse cara vai ser aquilo ali, derivada desse treco aqui, né? 1 sobre 4π, isso é fácil de calcular, a gente fez. X menos x0, calculado na borda. Tá certo? E se eu faço essa escolha aqui, então esse cara é 0 na borda, então esse cara é 0 na borda, é o que me permite colocar condições de contorno de Neumann aqui. Eu posso escolher agora livremente quem é o meu gradiente de psi e fixar as condições de contorno assim. Eu ainda posso fazer mais que isso. Eu posso, né, a gente não viu isso com detalhes, mas eu poderia fixar as condições de contorno em um volume complicado, em que a borda de cima eu boto condições de contorno de um tipo, borda de baixo eu boto condições de contorno de outro tipo. E isso tudo iria implicar a mesma paridade de condições de contorno sobre psi. Tá certo? Então vocês vejam que a função de Green que vocês estão habituados a trabalhar, quando que elas fazem sentido, pessoal? Porque vocês aprenderam lá no eletromagnetismo 1 e desde sempre é usar isso aqui como função de Green. Mas significa que a função harmônica que está acompanhando aqui ela é implicitamente 0. Se eu boto minha borda para o infinito, isso aqui vai para 0. Certo? E a gente sabe que funções harmônicas não têm máximos nem mínimos. Se ela é 0 na borda, ela é 0 em todos os lugares. A gente provou isso. Então, a única função f que é harmônica e que satisfaz as condições de contorno é f igual a 0. Mas é só um caso particular. Se você quiser resolver um problema numa casca de uma esfera, então agora, de raio R, você vai ter que botar essas condições de contorno aqui e construir uma função harmônica explicitamente que satisfaz as condições de contorno. Mas o bonito é, uma vez que você fez isso, acabou. O seu problema está resolvido. Você sabe pegar qualquer f e encontrar a solução formal dela. Tá certo? Essa construção, pessoal, ela é bastante poderosa e ela te permite ver muitas coisas sobre as soluções, mas ela frequentemente é ruim de aplicar, entendeu? Porque ela é complicada pra caramba. Você encontrar aquelas funções f aqui explicitamente é bastante difícil. Tanto que você vai ver em teoria de campos, as pessoas não fazem isso aqui. Elas não pegam essa função e depois encontram a f. Elas vão tentar encontrar a g direto.
e fazer vários estudos sobre a G, onde é que ela tem polo, onde é que ela não tem polo, como é que ela diverge, e aí isso te diz se a partícula está andando por uma direção do espaço, né, do passado para o futuro, do futuro para o passado, ou seja, você vai estudar as estruturas dessas funções de Green diretamente. Aí tem a função de Green de Feynman, retardada, avançada, tá certo? Mas a gente vai chegar nessas mais complicadas, porque essa simplicidade que a gente tem aqui de dizer que se isso aqui é zero na borda, é zero em todos os lugares, vem desses casos estáticos, tá? Nos casos dinâmicos isso vai ser mais complicado, né? Esse tipo de condição de contorno. Tá certo? Então vocês vejam, a gente estudando as funções de Green e a maneira que esses operadores diferenciais interagem com as integrais. Então isso aqui tudo é geometria pura, tá? Tudo que a gente viu lá atrás, geometria euclidiana, geometria de Minkowski, tá aqui. Tudo isso aqui é condicionado a isso, tá? Se vocês forem ver um dia isso em espaços curvos, vocês vão ver que a coisa não complica tanto, tá certo? Mas que essa construção em que você amarra operador diferencial e geometria é essencial para fazer esse tipo de coisa. Certo? Tem alguma contradição de eu querer escolher as duas condições iniciais, tanto para psi quanto para a derivada dela? Ou eu posso fazer isso? Pegar a direita dele? Se você escolhe arbitrariamente essa função e essa função aqui, essa equação não é mais satisfeita. Não é claro. Vamos lá. O que aconteceria? Ah, tá. O que acontece se eu estivesse trabalhando em uma dimensão aqui? Exatamente. O que aconteceria se eu tivesse uma dimensão e dois pontos na borda? Né? Você entende? Essa integral que não é integral, esse é simplesmente o cálculo das funções nos dois pontos da borda. Então o meu V seria uma coisa do tipo AB aqui, tá certo? E o bordo de V seria o conjunto com dois pontos, A e B. Certo? Então essa integral na borda é simplesmente a avaliação desses caras nos extremos. O G a gente viu que é proporcional a módulo de x, né? Lembra que a gente viu em uma dimensão? Deriva esse negócio aqui, vai dar aquela função com bico, deriva mais uma vez, dá uma delta de Dirac. Tem um fator de 2, alguma coisa aí assim. Então, se você faz isso, o que você vai encontrar aqui? Você vai encontrar uma integral de módulo de x menos x0, né? E aí você vai ter uma certa função f de x qualquer. E aqui você vai ter aquilo que a gente acabou de falar, né? Você vai ter psi x sobre módulo de x, quando eu derivar, né? Peraí, certinho. É isso. X menos módulo de x, menos módulo de x psi. Mas isso aqui calculado em AB. Certo? E isso aqui tem que ser zero. Mas você não pode escolher psi... Espera um pouquinho, tem a derivada dele. A derivada aqui, ó. Você não pode escolher arbitrariamente os dois, porque você está fixado por esse cara aqui. Digamos que você escolha uma função bem simples, tipo f igual a 1, por exemplo. Você integra essa função aqui, sai analiticamente, e você encontra aqui, né, esse aqui é de A a B, e você vai encontrar um vínculo entre a função nos extremos e as suas derivadas nos extremos. Tá certo? Ou seja, dessa expressão aqui você pode descobrir quem é o f psi nos extremos dado a derivada de psi nos extremos. Tá certo? Mas se você escolher arbitrariamente esse número aqui, essa equação não vai ser mais necessariamente verdade. Porque você acabou de mostrar que existe uma relação entre os dois. Tá certo? Mas aí você pode simplificar a sua vida. Faça esse exercício, é bastante interessante. Pega isso que a gente acabou de fazer, só que pega a função de Green em uma dimensão e depois bota uma função harmônica. A função harmônica em uma dimensão, ela vai ser alfa x mais beta. Aí você pode encontrar um alfa x mais beta que satisfaz automaticamente as condições de contorno. É fácil, né? Se o meu G for isso aqui, você pega assim, alfa x mais beta. Nossa, fala uma coisa, escrevo outra. Beta. E você encontra que é um alfa e beta que faz que a sua função de Green seja zero nos extremos, por exemplo. É fácil você encontrar isso aqui. São duas constantes, né?
vai dar módulo de A mais alfa A mais B e assim por diante. Aí você encontra explicitamente a função de Green aqui e você coloca ela aqui e você vê que esse cara vai ser satisfeito corretamente e esse cara vai te dar a solução certa já. Para uma classe de funções que tenham condições de contorno apropriadas. Certo? Mas eu nunca tinha pensado em fazer o caso unidimensional, mas acabei de ver que dá para fazer fácil. Depois eu acho que até botar nas minhas notas. Fazer isso explicitamente para vocês. Basicamente, competência vínculo, então você não precisa de verdade. Isso. Porque basicamente você vai pegar esse módulo aqui e na hora que você fizer... Espera um pouquinho. Quando você fizer a integral, o delta de Dirac vai estar fora o x0 vai estar fora do domínio que o delta de Dirac está sendo integrado, então vai dar 0 sempre. Que é basicamente o seguinte, se você deriva esse cara aqui 2 vezes num ramo em que x é sempre positivo, isso dá 0. Porque para x positivo, né, se você estiver no ramo de x positivo, g é igual a x. Derivada de segunda distância aqui é 0. Então, esse lado esquerdo é identicamente 0 sempre. Certo? E aí você tem um vínculo ali. Tá certo? Ok. Essas funções de 2 pontos, cara, são assim... Todas as áreas da física que eu já estudei, você ganha muito em entender como funciona a estrutura das funções de 2 pontos. Né? De cosmologia, eletromagnetismo, mecânica quântica relativística, tudo isso. O Pedro, só ele fez um comentário falando que função de Green é a mesma coisa que propagador e função de correlação, isso vale sempre? A função de Green é um nome mais geral para esse núcleo de integração. Lembra? Tudo partiu de eu pegar integral de menos infinito a x e transformar a integral de menos infinito a mais infinito e botar um módulo de x menos x0 aqui. Uma coisa assim. Desculpa, módulo não, teta. Função degrau, né? Então, esse ato de escrever uma inversa de um operador diferencial com a integração em um domínio fixo, que é justamente o V, e botar a definição da inversa do operador como uma função aqui, é o que a gente chama de função de Green. Então, isso vai existir em milhões de contextos. Quando a sua função de Green é uma função tipo Laplaciano, então você vai encontrar essas definições de funções estáticas. Mas quando a sua função de Green agora é a função de Green do D'Alembertiano, que a gente vai ver depois, que vai envolver o tempo e espaço, né? Ou seja, quando você tiver o D2, dt2 menos 1 sobre C2, com o menos na frente, mais o Laplaciano aqui, aí as funções de Green vão ser propagadores. Aí o nome propagador vem porque ela vai propagar no tempo. Então aqui a gente está fazendo uma coisa com condição de contorno no espaço. Então, você poderia pensar que é uma propagação, mas não envolvendo o tempo, mas a propagação da informação da borda sobre o volume. Porque basicamente é isso, né? A borda ela amarra as condições e diz como que as suas funções, para serem consistentes com o operador e com a borda, como é que elas precisam ser, unicamente. Quando você envolve o tempo, você pensa diferente. Você pensa que as condições iniciais de um sistema dinâmico são dadas num tempo inicial e isso propaga para o futuro. Aí você poderia falar, bom, mas eu poderia pensar nisso como condições de contorno. Só que aí você precisa botar condições iniciais e finais na sua teoria. Só que condições iniciais e finais numa teoria é um negócio meio estranho, porque no laboratório ninguém bota condição final, né? Eu quero pegar o campo magnético que começa assim e termina assado, mas como é que eu vou produzir isso? Então você transforma condições iniciais e finais em condições iniciais na posição e na velocidade. Então, basicamente, é essa brincadeira que a gente está fazendo aqui. Em vez de a gente colocar a condição inicial, pensa que esse bordo ele pode ser dividido em futuro e passado. Em vez de eu colocar a condição de contorno de G no passado e no futuro, eu boto condição de contorno de G no passado e condição da derivada de G também no passado. Isso também fixa totalmente as condições de contorno. Aí vira um propagador. Então, é um negócio que propaga do passado para o futuro. Mas é isso. A gente vai chegar nesse cara aqui. Esse cara é bem divertido também. Mas, assim, tudo que vocês puderem desenvolver de intuição geométrica sobre esse problema aqui, e principalmente indo até no caso unidimensional, vai ser bastante útil depois.
E depois vocês podem fazer o caso unidimensional com o tempo. E aí vocês podem ver como é que funciona o conceito de propagação na hora que a gente for fazer essas mesmas contas aqui com o tempo lá também, tá certo? E aí tem um monte de coisa engraçada, né? Tipo, propagação de trás para frente no tempo. Aí, classicamente, a gente joga fora, mas quanticamente a gente não pode. Mas por que a gente não pode jogar quanticamente fora? É estranho, né? Mas sim, é só para dizer que esses nomes todos estão associados a uma série grande de estruturas matemáticas, e sendo que a mais geral é chamar de função de Green qualquer função associada a essa estrutura de construção de inversas de operadores. E a função de 2 pontos também, né? A função de 2 pontos é porque, geralmente, a função de Green, quando você escreve uma coisa tipo exponencial da sua ação, né? I sobre H cortado. Vai fazer uma coisa assim, se você pegar uma teoria de campos, você vai ver que você pode construir os funcionais geradores a partir disso aqui, certo? E esse cara aqui, ó, é uma ação, uma integral de um operador diferencial aqui, certo? Mas isso aqui é gaussiana. Isso aqui por isso que tudo é gaussiano na natureza, praticamente. Porque na teoria de campos, livre, tudo parte de uma ação gaussiana nos campos. Só que na hora que você vai escrever essa ação aqui, você descobre que o operador, quando você deriva, é a inversa desse operador aqui. Só que a inversa desse operador aqui é a função de Green. Então, as funções de 2 pontos vão ser as inversas que vão saindo aqui quando você for fazer a derivada funcional desse operador aqui, que vai te dar a função de 2 pontos. Porque aí você está interpretando, você está introduzindo a interpretação quântica e probabilística do problema, entendeu? Mas é isso. Você basicamente calcular a relação de 2 pontos, a função de 2 pontos, foi basicamente isso daí, né? Isso. Você usa aquele método da função, você pega uma coisa assim, né? Você pega φ del2 φ, aí você bota um φ e uma fonte j, só que aí você simplesmente consegue inverter esse negócio aqui na hora que você vai integrar a sua ação, e aí você vai encontrar uma coisa do tipo j del menos 2j. Aí quando você for calculando derivadas funcionais desse negócio aqui, você tem aqueles diagramas de Wick, aquelas coisas todas, para você pegar todos os tipos de probabilidades, e as probabilidades vão estar associadas a esse cara aqui. Certo? Que na física de partículas nada mais é do que a probabilidade de uma partícula sair daqui e chegar ali. Isso. É, e daqui que você tira os diagramas todos, né? Porque isso aqui é tudo teoria livre. É porque a teoria livre em teorias de espaços planos é tão simples que a gente nem percebe que a gente está fazendo essas coisas aqui. Mas quando você vai para a teoria de campos e espaços curvos, já para chegar nesse ponto já é um problema sério, entendeu? Porque na teoria livre você pode calcular todos os diagramas, você faz todas aquelas integrais de Feynman, 1 loop, 2 loops, 3 loops, sai tudo disso aqui. Não é nada mais que isso. Uma maneira organizada de escrever todos os itens da sua propagação. Beleza? Bom, então vamos para o último assunto aqui dos operadores que eu queria falar para vocês. Deixa eu só ver onde é que eu botei, não está aqui. Então, tá aqui. Posso apagar aqui já? Você ia perguntar uma coisa, Will? Não. E tem uma série de coisas muito interessantes aqui, que eu acho que, assim, mesmo do ponto de vista teórico, tem muita coisa para ser bem entendida ainda. Por que essas estruturas todas aparecem dessa forma? Por que as coisas são de segunda ordem? Por que quando você vai quantizar essa coisa, você vai botar esse I aqui? Esse I também está associado à estrutura simplética da teoria, do fato das equações serem de segunda ordem. Então, tem um paper de um cara chamado que ele se pergunta quantos Is existem na física, né? Quais são os Is e por que eles são diferentes? Porque a gente usa como se fosse todo o mesmo espaço complexo, mas na verdade são vários espaços complexos diferentes, né? Agora eu esqueci o nome, mas procura pelo nome dele quantos espaços complexos tem na física. Tá? É bem legal o paper. É um cara que trabalhou, ele refez tudo das álgebras de Clifford modernas, foi esse cara que é o pai do resgate das álgebras de Clifford e o reestudo delas, né? Bom,
agora a gente pode fazer a seguinte pergunta. Será que a gente pode usar essas estruturas de operadores e suas inversas para estudar campos vetoriais? Né? Ou seja, será que a gente pode aprender a decompor campos vetoriais? Então, digamos que eu tenho um campo vetorial assim. Del f igual a uma certa função f aqui. Certo? Será que a gente pode, de certa forma, quebrar essa função aqui em mais pedaços? O que vocês acham? Usando essa brincadeira toda que a gente desenvolveu, né? Ou seja, usando o Laplaciano e a inversibilidade do Laplaciano. O que vocês acham? Porque, veja, quando a gente constrói um campo vetorial, a gente viu que, né, no caso do eletromagnetismo, a gente viu que tinha uma coisa muito importante no DF e uma coisa muito importante no codiferencial do F. Esse cara aqui é sempre zero e esse cara aqui vai ser a corrente. Certo? Então vocês vejam que dentro de um campo vetorial, e aqui é num campo tensorial, mais complicado, mas a gente vai chegar lá, mas antes disso a gente vai olhar para cá, tá? Que é o caso mais simples. Então você vê que tem estruturas geométricas distintas. Essa aqui está associada a essa área que você constrói e essa aqui está associada a projeções que você encontra dentro do seu operador, dentro do seu campo. Tá certo? Aqui eu estou encontrando uma área um volume a partir de uma área, e aqui eu estou encontrando uma direção a partir de uma área. Né? Da codiferenciação diminui a dimensão e a diferenciação externa aumenta a dimensão. Então, a gente pode dar um passo para trás e tentar fazer expressões em que a gente, digamos, separa explicitamente os caráteres desse campo aqui. Tá certo? Então, digamos que eu quisesse encontrar um cara, que isso aqui é tipo um codiferencial, um cara que tivesse um f' igual a zero. A partir disso aqui. Como é que vocês construiriam um f' que satisfizesse esse negócio aqui? É uma outra função associada a f, mas que satisfaz agora essa equação. Que eu preciso construir a partir da minha f. É o mesmo truque de antes. Vamos pegar aqui um cara que satisfaz isso aqui, ó. Uma função harmônica. Uma função harmônica é uma função cujo gradiente satisfaz isso aqui. Certo? E o que eu posso fazer agora aqui? Meu f, eu posso definir meu f' a partir da minha f mais o gradiente de uma função harmônica. Certo? Se eu tirar o divergente desse cara aqui, ó, o que eu vou obter? Divergente desse cara aqui mais Laplaciano desse cara aqui. Só que isso aqui dá zero. Então não muda nada. Tá certo? Aqui é o divergente, né? E aqui é o gradiente. Se for divergente, mas aí você está dizendo que é pela zero. Não, aqui eu não estou mudando nada. Aqui está continuando que isso aqui simplesmente está dizendo que del f' é igual a del f. Tá certo? Mas eu não preciso fazer isso aqui. Eu posso fazer uma coisa mais complicada. Eu posso pegar esse cara aqui igual a f. Não posso? Mas ainda ali, o que propôs para mim, você disse que o divergente é... Não, isso aqui é o que eu quero obter, tá? E eu estou mostrando para vocês coisas que vocês podem tentar. Então, você poderia simplesmente tentar somar uma função harmônica. Se você soma uma função harmônica, você não encontra nada ainda. Você não consegue encontrar esse cara igual a zero. Tá certo? Então, aí o próximo passo, ao invés de você botar uma função harmônica, você bota uma função cuja a expressão dela vai te dar em termos do inverso do Laplaciano. Tá certo? Então, nesse caso, você vai obter simplesmente isso aqui. Ok? Mas aqui F foi uma péssima escolha, porque eu já tinha escolhido F aqui. Vou botar G. Certo? Se eu somo agora, como é que fica?
ficar assim, né? Divergente de F' vai ser igual a divergente de F mais Laplaciano de Psi, mas isso aqui vai ser divergente de F mais G. Certo? Então a gente sabe que esses caras existem, a gente sabe que são inversíveis, uma vez que você coloca uma classe de funções bem definidas com condições de contorno bem definidas, você inverte esse cara aqui, mas eu posso simplesmente escolher G igual a menos divergente de F. G é totalmente livre. Né? Simplesmente introduzir um φ que é livre em termos de uma G que é livre. Uma vez que, claro, que eu introduzo a equação, ou G é livre ou φ é livre, certo? Então eu escolhi G. Certo? Mas G é também D2φ. Então quem é φ? Eu posso escrever formalmente φ igual a D menos 2G. Certo? Então, F' vai ser igual a F mais gradiente de menos 2 divergente de F. Espera aí, tem um menos, né? Aqui é menos. Então, muitas vezes vocês vão encontrar essas expressões formais, mas agora vocês sabem sobre o que elas estão apoiadas. Elas dependem desse operador aqui ser inversível e tem uma inversa única. Porque se esse operador não tem inversa única, isso aqui também não é único. E se isso aqui não for único, aí tem que tomar cuidado com o que você está fazendo. Tá certo? Muitas vezes é conveniente você não especificar o que está fazendo aqui, mas implicitamente você está geralmente fazendo a suposição de que você está escolhendo um contexto onde essas coisas são inversíveis e tem inversa única. Tá certo? Mas o que isso está dizendo para a gente, pessoal? Eu pego um campo vetorial, tá certo? Que pode ter divergência ou não. Ele tem uma estrutura geométrica dentro dele e ele tem satisfaz essa equação aqui, certo? Eu consigo construir um outro campo F' que satisfaz divergente de F' igual a zero. Mas mais que isso, eu também construí um φ que vai ser isso aqui, del menos 2, divergente de F. Então, o que eu transformei meu campo vetorial? Em duas coisas. Em um campo vetorial, desculpa. Aqui o que importa é isso aqui. Eu transformei meu campo num campo F' e nesse negócio aqui. Eu tenho dois campos agora. Um com divergência nula e um que me dá esse pedaço importante aqui da satisfação dessa equação. Agora, isso aqui é um gradiente, certo? Isso aqui, na linguagem que a gente viu, é basicamente D de uma função complicada aqui. Né? Isso aqui é o φ, né? É dφ. Então, esse cara aqui é um f que tem o codiferencial dele zero, e esse cara aqui é um cara que tem derivada externa zero. Certo? Então, eu estou pegando essas duas ideias aqui e estou expressando elas para um campo vetorial. Eu pego um campo vetorial e dele eu tiro dois pedaços. Eu tiro um pedaço que tem o codiferencial e um pedaço que tem a derivada externa. Tá certo? Então, de certa forma, o que acontece quando você está fazendo propagação? Propagação ou a expressão de algum fenômeno físico com campos vetoriais? Você tem fenômenos físicos que têm, digamos, propagação do tipo escalar. Significa que a propagação, o que é que esteja propagando, não tem um vetor associado a ela.
ela vai propagando de forma não... Como é que eu posso dizer? De forma a variar alguma coisa pontualmente, mas sem direção. Temperatura, pressão, densidade, qualquer coisa do tipo, tá certo? Então a gente tem um pedaço que expressa essa característica física e você tem um pedaço que é tudo que não é escalar. Ou seja, aquilo ali é o que a gente chama de modos vetoriais, esse cara aqui, e esses caras aqui são a parte que a gente determina como os modos escalares da sua propagação, tá certo? O que vai acontecer é que não existe nenhum modo escalar de propagação no eletromagnetismo, certo? Então, por isso que algumas das equações já vêm, né, com um zero aqui, porque a gente não tem, não é essa aqui no caso, mas a gente não vai ter essas propagações do tipo escalar, tá certo? Não tem um modo escalar no eletromagnetismo, o que é bastante interessante. Na verdade, nem no eletromagnetismo, nem nada, né? A gente só vai encontrar propagações escalares de fato, em partículas fundamentais, com o campo de Higgs. Porque fora disso, só a gente encontra propagações escalares em coisas complexas, tipo um fluido, algum grau de liberdade, algum fenômeno com graus de liberdade complicados. Então a gente pode sempre pegar um campo vetorial e separar num pedaço sem divergência, né, e um pedaço que é um gradiente. Okay? E o que mais a gente pode fazer? Digamos que eu tenho agora outro caso aqui. Eu tenho isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Aqui eu usei G, mas G vai ser ruim, cara. Vou chamar H. Né? Então esse cara aqui, eu vou fazer o rotacional mesmo, e esse cara aqui vai me dar um lado direito G. Certo? Deixa eu... Aqui eu não queria usar as mesmas letras. Vou botar J maiúsculo. Tá? Então eu tenho um campo vetorial, H, tá certo? E eu calculei o rotacional dele e me dá um outro campo J. Certo? Será que eu consigo separar esse cara em dois pedaços também? O que vocês acham? Alguém lembra como é que fica isso aqui? Oi? Rotacional, isso. Dessa forma, nós formularam a VUF. Isso. E aqui vai ficar gradiente do divergente H. Depois eu vou mostrar para vocês essa fórmula aqui, usando formas, o derivado exterior. É bem mais fácil usando o derivado exterior. Porque, na verdade, isso aqui sempre tem uma coisa que engana a gente, é que o produto vetorial ele está levando, né, seria uma coisa do tipo ΔH, que está aumentando a dimensão, e depois um mapa de Rhodes que diminui a dimensão. Então esse cara volta, né, esse cara aqui é um bivetor, voltaria a ser um vetor depois que você aplica a estrela nele. A estrela nele. E aí quando você aplica esse cara aqui, parece que você está tirando um rotacional, mas esse cara vai estar mais associado a divergente do que ao rotacional. Mas eu vou mostrar isso melhor para vocês depois. Certo? Bom, e por que isso aqui é interessante, pessoal? Basta eu pegar... Eu posso pegar esse negócio aqui, del2H, mais del H igual rotacional de J. Certo? O que vocês acham que a gente pode fazer para, digamos, fazer o mesmo tipo de brincadeira que a gente fez aqui e separar uma equação desse tipo num pedaço que satisfaz
automaticamente e um pedaço que vai ser zero, ou seja, um pedaço de rotacional nulo e um pedaço com rotacional não nulo. Qual o truque que a gente pode fazer aqui? Primeira coisa é que a gente sabe é que um campo desse H, ele vai ter sempre um pedaço de divergência nula, tá certo? Mais um pedaço que é um gradiente, certo? A gente acabou de provar. Se ele tem esse pedaço, significa que o pedaço aqui tem divergência nula, ele está aqui, né? E eu posso pegar o pedaço que tem gradiente, ele vai ser totalmente irrelevante aqui, porque o rotacional do gradiente é zero. Certo? Então eu posso trocar pelo H' aqui e jogar fora esse treco. Certo? Então aqui, ao invés de introduzir direto o φ, introduzir intermediariamente o φ, eu posso simplesmente dizer que H vai ser igual a menos 2 mais menos 2 rotacional de π. Certo? E aí o que eu posso fazer? Gradiente de uma função. O H, ele sempre pode ser escrito assim, ó, H', igual a gente fez aqui, ó. Tá vendo? O F, ele sempre pode ser escrito como um termo que tem divergência nula, mais um termo que é um gradiente. Se eu jogar esse cara para cá. Ali é a mesma coisa. Né? Esse cara aqui, vai ter esse cara aqui, mais um termo aqui assim. Certo? Se eu substituir aqui, aqui vai ter só H'. Então aqui vai ser só H' e esse cara aqui é zero. Certo? Mas veja, pessoal, aqui a gente tem que tomar um cuidado especial, que é o significado desse cara. Porque da forma que eu estou escrevendo, parece que as coisas são muito diretas, mas aqui eu estou pegando a inversa do Laplaciano numa função vetorial, num campo vetorial. Certo? Veja, aqui é a inversa do Laplaciano num campo escalar. Lá é a inversa do Laplaciano num campo vetorial. Isso não vai ser trivial em contextos mais complicados. Tá certo? Existem contextos em que as funções harmônicas de spin diferente, que é o que a gente chama aqui, né? Aqui seria o de spin 0 ou spin 1, elas vão ser bastante diferentes. Enquanto no caso do eletromagnetismo, por sorte, o espaço-tempo euclidiano é simples, então as funções harmônicas são fáceis de construir. Você constrói essas funções harmônicas de spin mais alto diretamente das funções harmônicas de spin 0. Certo? Então, por isso que vocês podem ver em alguns lugares, tipo os harmônicos esféricos de spin J. Aqui, né? Então você tem o L e M aqui. Certo? Só que você vai ter o spin do harmônico esférico aqui também. Certo? Mas a gente vai chegar nisso daqui a pouco também. E aí, qual o truque agora? O que vocês acham que a gente pode fazer? Ou seja, como é que eu removo do meu H o pedaço que tem a divergência? A gente faz mais ou menos como a gente fez ali, tá? Pega aqui rotacional do... Cadê? Por que eu fiz a... Tá. Rotacional... Aqui eu botei J, né? Desse cara aqui, ó. Menos 2J. E aí? O que acontece com esse cara aqui, pessoal? Peraí. Acho que eu estou pulando os passos aqui. Tá. A ideia, pessoal, é a mesma coisa. Eu vou pegar a F antiga, vou somar uma coisa nela, para que eu encontre uma
de forma que o rotacional dê zero diretamente. Então, deixa eu construir aqui explicitamente. Eu tenho meu H', tá certo? Eu vou somar aqui uma função W maiúsculo, certo? E eu quero que o rotacional desse negócio aqui seja zero. Seja zero não, seja J. Né? E o rotacional, isso, seja zero. Ok? Como é que fica esse negócio aqui? Vai ficar rotacional do H' mais rotacional de J, W igual a zero. Esse a gente já fez. A gente só precisa agora que esse cara aqui seja igual a menos J. Ok? E como é que eu faço para resolver esse cara aqui? Eu tiro o rotacional dos dois lados, vai ficar rotacional de W, escolhe um W com divergência nula, e esse cara vai ficar rotacional de J. Certo? E o lado esquerdo vai ficar menos del2W igual a... Ok? Então quem é o W que eu tenho que somar lá? Boto mais aqui. Tá? Del menos 2 rotacional de J. Certo? Então agora eu tenho que meu H linha. Eu posso chamar, vou chamar de H barra, vai ser igual a H linha mais del menos 2 de rotacional de J. Espera aí. Espera aí que eu fiz uma bobagem. O que eu estou fazendo de errado aqui? Peraí. Não, tudo bem, tá, é só isso mesmo, tá certinho. Qual vai ser uma motivação para fazer isso? Né? Eu acho que para a gente está indo para o lado da liberdade livre. Não? Basicamente, o que a gente quer com isso é mostrar que dentro de um único campo vetorial você tem graus de liberdades com comportamentos diferentes. Então, por exemplo, quando você pegar um campo vetorial, você quer saber o quanto que ele, como que ele se comporta quando você gira ele, tá certo? Então você vai ver que ele vai se comportar como um vetor, certo? Quando você pegar um campo tensorial IJ, você vai ver que dentro desse campo aqui, digamos que seja um campo tensorial IJ para índices IJ simétricos. Né? Então você vai ver que esse cara aqui ele vai ter dentro dele um escalar, que vai ser o traço, e você vai ver que você vai ter dentro dele mais alguns graus de liberdade vetoriais, tá certo? Então, basicamente, quando você escreve uma estrutura matemática, você pode ver, dadas as transformações e simetrias do seu espaço, se você consegue identificar as subpartes daquela estrutura que vão se comportar de forma similar. Então, por exemplo, como eu falei, desse cara aqui, ó, T e J, você tem quantos graus de liberdade, né? Você tem o simétrico, 3 por 3, então esse cara aqui vai ser 3 vezes 4 sobre 2, né? Vão ser os 3 mais 3, 6 graus de liberdade, certo? Então você mostra que o traço desse negócio aqui, ó, o traço desse cara aqui vai se comportar como 1 grau de liberdade e vai sobrar 5 graus de liberdade, certo? Esses 5 graus de liberdade aqui, é o grau de liberdade de que tipo? Eu falei errado, o vetorial é do antissimétrico. Aqui eu tenho 1 grau de liberdade escalar e eu tenho 1 grau de liberdade de spin 2. Spin 2 é uma das possíveis representações irredutíveis do grupo de rotação. Escalar é um dos tipos de representação irredutível dos grupos de rotação. Por que a gente faz representações irredutíveis dos grupos de transformação?
Sim, mas esse é um ponto de vista um pouco mais prático. E do ponto de vista físico? Por que eu quero representações irredutíveis? Porque basicamente quando a gente faz a classificação das partículas físicas, a gente faz as classificações a partir das representações irredutíveis do grupo de transformação, do grupo de Lorentz, por exemplo. O que é uma coisa na física? Como é que a gente distingue o próton e o elétron? Não, eu digo fisicamente. Como é que você distingue o próton do elétron? Não, tudo bem, minha pergunta não tá boa ainda. Digamos que você tem aqui um próton e um elétron. Por que você dá um nome de elétron para esse pedacinho dessa coisa e o próton para esse pedacinho? Por que você não chama isso aqui de uma coisa só? Por exemplo, se você olha... Vou viajar aqui um pouco. Se você olha para aquela cadeira ali, como é que você distingue ela da parede? E quando você transforma aqui esse espaço, você consegue ver que esse cara aqui vai se transformar de um jeito e esse cara vai se transformar de outro. Mas a cadeira, digamos que eu for fazer só rotações, eu posso rodar a cadeira e todas as partes dela continuam fazendo parte dela. Tá certo? O que acontece na física? Se eu faço transformações no próton, e estou dizendo que o próton é representado por um vetor posição, por exemplo, as 3 coordenadas do vetor posição, elas podem se transformar entre si. Então eu não dou um nome diferente para o próton na direção x, para o próton na direção y, porque é uma mera questão da minha representação, e eu sei que é só uma mera questão da minha representação, porque se eu fizer transformações naquela representação, aqueles 3 números eles se misturam entre si, mas eles nunca se misturam com a posição do elétron. Ou seja, a coordenada x da posição do próton nunca se mistura com a coordenada y do elétron. Tá certo? Então eu digo que essas duas coisas são diferentes porque as quantidades físicas que eu uso para descrever cada uma delas, mesmo que se transformem, elas sempre se transformam, mas sem se misturar. Tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque os exemplos aqui são bem óbvios, mas quando você olha para uma teoria tensorial, que você encontra um tensor de segunda ordem descrevendo a sua partícula, não pode ser uma partícula só, porque aqui dentro tem um pedaço dessa coisa que se transforma e só se mistura entre si, que é a parte escalar. E tem um pedaço desse negócio que só se transforma e se mistura em si, que é a parte de spin aqui. Tá certo? Ou seja, eu poderia pegar e pensar o seguinte, ó, eu peguei o meu próton, né, e botei as posições do próton aqui e botei as posições do elétron aqui. Né? Botar o Ezinho aqui. Se eu penso no grupo de rotação e penso que eu estou transformando esse vetor posição dupla, vai ser sempre bloco diagonal. A parte que mistura esse cara aqui é sempre uma diagonal, é sempre um bloco que mistura esses caras entre si e esse também. Tá certo? Só que aqui é bem óbvio. Na verdade, o que eu estou fazendo é muito artificial. Só quando você vai para a física de partículas, você começa a ver a estrutura fundamental da natureza, você não tem nada muito natural para te dizer que isso aqui é uma coisa, aquilo é outra. Né? Mas você consegue identificar parte daquelas estruturas que quando você faz uma rotação ou uma transformação de Lorentz, que é justamente porque você quer representações irredutíveis do grupo de Lorentz, ou seja, eu quero ver uma coisa que quando eu faço um boost, ela continua sendo aquela coisa. Que foi o que nos levou a introduzir o próprio tensor de Faraday. A gente deixa de distinguir o campo elétrico e magnético como entidades físicas diferentes e passa a chamar de uma única entidade física, justamente porque na representação do grupo de Lorentz, na hora que eu faço a transformação de um, mistura com o outro. Então, na verdade, o campo magnético é só um ponto de vista diferente do campo elétrico, ou vice-versa, ou, na verdade, são pontos de vista distintos do mesmo campo tensorial fundamental. Tá certo? Então, quando a gente busca as representações irredutíveis, é porque elas estão associadas àquelas coisas que só se misturam entre si quando você muda o seu ponto de vista. E a gente representa mudar o nosso ponto de vista com aplicar uma transformação. Certo? É claro que isso tudo é ainda condicionado a pontos de vista. Porque se você pensar em dinâmica, aí as perguntas ficam mais difíceis ainda. Porque dinamicamente, é claro que o próton virar o elétron não vira exatamente, mas assim, partículas viram outras. Né? O próprio fóton pode virar um par elétron-pósitron.
Então o fóton é um fóton ou o fóton é uma outra coisa que também é o elétron? O fóton é só o fóton ou o fóton também é um campo espinorial? Porque de certa forma, dinamicamente, ele é. Tá certo? E tudo isso está condicionado à nossa vivência. Não, a física não está condicionada à nossa vivência, tá? Mas o que eu estou dizendo é que a gente construiu a física baseados na nossa vivência das coisas. Né? Se a cadeira só existisse durante milésimos de segundos, a gente não ia chamar de cadeira. Se fosse uma coisa tão efêmera para a gente dá nome para aquelas coisas que duram. Né? Então, se a gente vivesse num plasma quente, em que você estivesse vendo o tempo todo fótons virando elétrons e pósitrons e vice-versa, a gente provavelmente ia simplesmente construir um campo espinorial junto com um campo vetorial e chamar de uma coisa só, que é basicamente o que a gente faz quando a gente chama de plasma. Quando a gente está falando do plasma, a gente praticamente não distingue as duas coisas. Porque a gente não pode distinguir porque um está se transformando no outro o tempo todo. Então é como se fosse a mesma coisa. Tá certo? Então, a ideia de usar os grupos, as representações irredutíveis dos grupos é porque elas estão associadas a ponto de vista. Transformação de grupo muda a representação matemática quando você faz uma transformação de sistema de coordenadas. Mas quando você introduz dinâmica nessas coisas, aí as perguntas ainda ficam um pouco mais complicadas. Do que é ser uma coisa em física. Beleza? No caso do eletromagnetismo, a gente tem um grupo 1, que a gente fala que esse é um grupo irredutível. No contexto das transformações de ordens, como formular isso? Então, é porque, veja, na hora que a gente fez essas continhas lá atrás, a gente mostrou... Meu ponto é quais seriam os elementos... Quais seriam as propriedades ali irredutíveis desse... Então, teoria espinorial, espinorial não, vetorial. Então, vamos pensar o seguinte. Lembra que eu construí para vocês aqui, fiz uma continha simples para inspirar vocês em relação ao eletromagnetismo e falei assim, olha, eu tenho um espaço e nesse espaço eu tenho pontos P e dentro desse ponto P eu vou botar um círculo. Nesse ponto P eu vou botar um círculo, nesse ponto P eu vou botar um círculo. Então eu falei assim, daqui para cá eu preciso comparar um ponto nesse círculo com um ponto nesse círculo aqui. Aí eu botei um conceito de transporte paralelo, tá certo? Aqui eu já fiz uma escolha de fazer com que o que quer que seja que esteja aqui dentro é simplesmente um círculo, tá certo? Mas eu poderia dizer o seguinte, eu tenho um espaço de dimensão n aqui, ó. Aqui, em vez de ter um círculo, eu tenho um Rn complicado, tá certo? Só que esse Rn, do ponto de vista do grupo de rotações, ele pode ter componentes escalares, componentes vetoriais, componentes do SU1, SU2. Eu posso ter aqui diversos tipos de rotação diferentes aqui dentro desse espaço. Se eu complexificar ele, né, se eu fizer um Cn aqui dentro, eu posso ter diversas representações do grupo atuando em cada ponto do espaço. Mas ninguém faz isso porque é muito complicado e desnecessário. Você sabe que se existe um CN complicadão, com um monte de coisa lá dentro, você pode estudar separadamente as suas representações irredutíveis. Entendeu? Aí você escolhe estudar primeiro só a representação irredutível mais simples, que é o U1. Depois você pode escolher o SU2, você pode escolher o SU3. Mas, em princípio, você poderia ter botado todo mundo num vetorzão aqui, e esse pedaço aqui ia ser o pedaço da representação U1, esse pedaço da SU2. Você podia ter repetições do U1, repetições do SU2, tá certo? Por isso que quando as pessoas vão para uma teoria de grande unificação, qual a ideia da teoria de grande unificação? Eu vou botar um grupo só em cada ponto aqui, e vou tentar escrever esse grupo como uma soma direta, não é exatamente do grupo, mas eu vou tentar escrever esse grupo aqui como uma composição de outros grupos. Mas você quer que apareça o U1, porque você sabe que o eletromagnetismo existe, você quer que apareça o SU3, porque você sabe que a cromodinâmica existe, só que você não quer que fique aparecendo coisas a mais. Só que quando você estuda isso aqui do ponto de vista de teoria de grupos puro e simples, um grupo grande, ele nunca se quebra só naqueles que você quer. Sempre aparecem umas coisas a mais, entendeu? Principalmente aparece um monte de grau de liberdade escalar na sua teoria. Esse monte de campo escalar que ninguém conhece, nunca apareceu, entendeu? Aí você pega um desses grupos, uma teoria de grande unificação, começa com SU, qualquer coisa, e aí ele fala que, mas você teria que estar vendo mais uns 38 campos escalares que você não está vendo, entendeu?
Mas por quê? Porque você está tentando unificar a sua teoria dizendo que existe um grupo pai de todos e que dentro dele eu tenho representações irredutíveis que vão representar as coisas da física. Você encontra a física, mas você encontra mais coisas. É a mesma coisa dos limites de baixa energia das teorias de corda. Você vai fazer esses limites de baixa energia daquela teoria de cordas maluca, e aí você descobre que tem um monte de representação irredutível de coisa a mais lá. Mais um monte de campo escalar, um monte de campo espinorial. Aquilo que você quer está lá também. O graviton está lá, o eletromagnetismo está lá, só que também tem coisas extras. E a gente não sabe se livrar dessas coisas extras. Então a gente ainda não conseguiu encontrar uma teoria de unificação nessa ideia aqui justamente por causa disso. Certo? Pessoal, como eu falei para vocês, eu vou ter que encerrar mais cedo hoje. Eu vou repassar essa parte aqui, principalmente a segunda parte aqui, que eu não fiz a tradução certa ainda para um formalismo de formas diferenciais, para deixar mais claro essa questão das decomposições, tá? Que eu acho que ficou um pouco truncado aqui a maneira que eu falei. A questão das notas de aulas, eu tenho duas sessões. Você vai adicionar mais? Vou sim. Não sei se você chegou a falar sobre prova também. Então, deixa eu encerrar aqui. E